Olá, está no ar mais um episódio do Clique Agro, programa voltado ao agronegócio produzido pelo Grupo Condade Comunicação através do Clique RDC. A partir de agora você fica por dentro dos principais destaques da agricultura e pecuária catarinense, no oferecimento de Cicobi Maxi Crédito, faça parte e produz inovação colaborativa no campo. Estamos nos aproximando do período da Quaresma, um dos mais esperados pelos piscicultores que aguardam o ano todo para poder comercializar a produção que está ainda nos tanques. Por isso, a entrevista de hoje tem a ver com a estiagem e a expectativa dos piscicultores com relação à venda de peixes em 2022. Conosco no Clique Agro de hoje, Jonas Bringuente, secretário de Agricultura, uma das principais pastas do município de Chapecó, para falar primeiramente sobre a questão da piscicultura. Nós temos aí uma grande expectativa com relação à venda de peixes, o momento que é ímpar, depois de 2 anos de retração econômica por causa da pandemia, agora esse novo momento. Jonas, obrigado por participar conosco. Falar primeiro sobre essa questão da piscicultura. Muitos produtores aqui estão com os tanques cheios aguardando dar vazão a essa produção, Obrigado, Diego, mais uma vez aqui por participar do Clique Agro. Como tu falou, muitos agricultores estão na expectativa da Feira do Peixe Vivo, que acontece todos os anos, é uma tradição aqui da cidade. Os próprios consumidores também aguardam por essas datas, que serão comercializados os peixes. Nós temos sempre aí 20, 30 piscicultores envolvidos em 20 pontos mais ou menos da cidade que são comercializados os peixes. É algo que é uma renda que o agricultor, o piscicultor espera, porque quando ele dá vazão à sua produção. E como tu disse, nós tivemos aí 2 anos de pandemia que, de certa forma, retraíram a economia. Então o produtor espera e aguarda ansiosamente por essas datas para poder comercializar, dar vazão aos peixes e também a entrada de dinheiro que vai fazer com que ele consiga fazer os investimentos na própria propriedade ou na própria piscicultura, que é algo que tem um grande campo a ser explorado. Porque Chapecó é um mercado consumidor muito grande e nós temos hoje aí uma expectativa de comercialização de 40 a 50 toneladas, mas é algo que acaba não suprindo toda a necessidade, porque geralmente tem produtores que produzem uma certa quantidade e eles comercializam lá em 3, 4 dias, eles acabam comercializando toda a sua produção e acaba até faltando, tendo que trazer peixes de outras regiões aí para atender, principalmente na Semana da Quaresma, que é uma tradição, na Semana Santa, que é uma semana que as pessoas têm tradição de consumir carne de pescados, então acaba não tendo uma produção suficiente para atender a esse consumo naquela semana. A estiagem chegou a preocupar um pouco esses piscicultores, com relação à oxigenação da água, enfim, tem todo o tratamento que tem que ser diferenciado, e inclusive creio que tenham até trazido essas demandas para a Secretaria. Sim, com certeza. Nós tivemos aí a questão da estiagem prolongada e nos últimos 4 meses nós tivemos chuvas abaixo da média, mas é uma estiagem que se prolonga nos últimos 3 anos, pelo menos, Diego? E isso diminuiu a vazão da água, diminuiu a aeração, a oxigenação da água, tudo isso acaba acarretando até mortalidade em alguns casos, Mas isso também é uma coisa que o agricultor acabou superando. Nós devemos ter aí uma Semana Santa aí com uma boa produção. Como eu disse, os agricultores, os nossos piscicultores aqui de Chapecó aguardam ansiosamente, porque é o momento que eles têm para dar vazão a essa produção e acabar arrecadando um dinheiro aí para poder fazer investimentos aí na produção. Muito bem, falando sobre a crise hídrica, comentamos rapidamente sobre a estiagem, que ela ainda assola muitos produtores aqui da região. A gente teve muitos que acabaram perdendo, inclusive, a produção para silagem, que é aquela reserva de alimento, da dieta dos animais, dos plantéis, para o inverno, então vão ter que compensar. Isso deve ter um impacto significativo, principalmente na cadeia produtiva do leite. A produção de silagem ela acabou sendo bastante afetada. Nós tivemos aí, principalmente na produção de milho silagem, em torno de uma quebra de 50%. Muitos casos, o produtor acabou
tendo que colher esse milho, né? Mas é uma silagem de baixa qualidade porque não teve uma boa formação do grão, né? E o grão é a parte que dá energia para a dieta. Então nós vamos ter praticamente palhada, fibra, que é a parte da dieta que o milho, ele tem o milho, que é a energia, e a palhada, que é a fibra. Então nós tivemos uma silagem de baixa qualidade, nós não tivemos uma boa formação de pastagem, que no caso a silagem seria para complementar as pastagens. Então nós tivemos aí, em conversa com os nossos produtores aí, basicamente 30% de perdas, de queda de produção de leite, e basicamente porque nós não temos formação de pastagem, não tivemos uma boa formação de pastagem e tivemos uma silagem de baixa qualidade. E aí, para o produtor ter que suplementar, em função da estiagem, a própria ração aumentou, porque nós tivemos a queda de produção de soja, a queda de produção de soja, de milho, e isso acabou encarecendo aí 15, 20 centavos a ração. Então, além do cara diminuir a produção, para ele suplementar a ração, ele vai ter que pagar mais, e os preços do leite também em queda, e tudo isso é mais um desafio que o agricultor tem que enfrentar, além de todas as intempéries, tem todas essas questões aí de mercado que acabam afetando o produtor de leite da nossa região. A cadeia produtiva inteira ela acaba sendo afetada, né? E também tem a questão da água para os plantéis, para aquele que não tem cisterna, por exemplo, que não tem uma água suficiente, ou que a chuva que nós tivemos não mexeu com as águas, como a gente diz, isso também vem demanda para vocês direto. Inclusive, mesmo com essas últimas chuvas dessas últimas 2 semanas, ainda tem demanda. Não, a demanda ela continua aí intermitente. Todo dia a gente recebe pessoas com pedido de água, seja para consumo humano, seja para consumo animal, porque as chuvas que aconteceram nos últimos dias, como tu disse, elas não influenciaram, não recuperaram os mananciais, né, os nossos reservatórios de água. Então a prefeitura continua aí com 3 caminhões fazendo o transporte de água para as 30 comunidades aproximadamente, 500 famílias sendo beneficiadas. Alguns produtores, a prefeitura também tem auxiliado, obviamente que a gente não consegue atender a todos. As próprias agroindústrias também entenderam que elas deveriam participar do processo. A BRF e a própria Aurora, em alguns produtores, até para elas não poderem alojar os animais, eles estão contribuindo também com o transporte de água, porque senão é impossível, né? As próprias cisternas hoje, alguns produtores que tinham cisterna, 4 meses de estiagem, a própria cisterna acaba faltando água, não choveu mais, tu não recompõe a cisterna, acaba faltando água. Então, é um problema, mas a prefeitura continua fazendo o transporte de água para os nossos produtores, mas é um problema que cada vez mais constante. Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, preservar as nossas nascentes, preservação da mata ciliar. Inclusive, tem um projeto que a gente conversou há pouco tempo sobre a preservação das fontes Caxambu, a construção das fontes Caxambu também, que é uma maneira de você ter uma água a médio e até longo prazo. Aqui nós fizemos a construção de fontes Caxambu, naqueles produtores que querem preservar. Então nós temos uma demanda grande, né, porque com a falta de água, o produtor, a pessoa que mora no campo, e eles procuram, né, a secretaria aqui para a construção dessas fontes Caxambu. Então a prefeitura dá toda a infraestrutura, com equipamento, pedra, tubo, faz toda a preservação dessas fontes Caxambu e entrega para o produtor lá para que ele tenha água suficiente. Além disso, nós também temos a perfuração de poços artesianos que a gente tem feito aí para atender a demanda do interior. Essa perfuração ela pode também, a médio e longo prazo, dar um alento aí para outros períodos de estiagem, que a gente sempre tem a base e os fenômenos, né? O Laninha ou El Ninho, né? Alguns com muita chuva, tempo seco, outros ao contrário. Isso também pode ajudar. Nós estamos aqui com aproximadamente uns 50 pedidos de poços artesianos, com a estiagem prolongada e a demanda é muito grande, muitos pedidos de poços artesianos no interior, porque a partir do momento que não tem água no interior, as pessoas procuram uma forma de que isso seja resolvido. As fontes, em muitos casos, tu não tem mais água superficial. A única forma que tu tem de dar uma água é subterrânea, então é no subsolo. E aí vem os pedidos de poços artesianos que nós estamos atendendo em várias comunidades do município. Hoje nós temos um conjunto perfuratriz, que foi uma aquisição. Esse conjunto de perfuração de poços, ele foi cedido para a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Agricultura do Estado. Então ela está cedida ao município e nós estamos aí agora atendendo a mais ou menos 50 pedidos de poços, com uma equipe que está no campo aí perfurando poços, que a gente está perfurando praticamente 2 poços por semana para atender essa demanda e
e tentar resolver ou minimizar a falta de água. Obviamente que tem algumas regiões e locais que não é tão fácil encontrar água, que alguns poços dão seco, não é todo lugar que esses poços vão dar água, mas a grande maioria, graças a Deus, está dando água e está conseguindo suprir essa falta de água no interior. Esses poços, eles são para atender grupos, ou seja, eles atendem uma certa comunidade ou localidade no interior? Exatamente, a perfuração de poços é para atender grupos de água, ou grupos de famílias, né? Então, o que a gente pede? Que as pessoas façam um abaixo-assinado, entreguem aqui na Secretaria com pelo menos 10 famílias atendidas. Que aí, com um poço geralmente de 3, 4 mil litros por hora, ele atende essa demanda suficiente para atender essas 10 famílias e acaba sobrando. Então, a gente não perfura individual, a gente perfura para grupos de famílias, de pessoas que estão no interior, até porque, dependendo da vazão, um poço é suficiente para atender 10, 15, 20, até 30 famílias tranquilamente. Jonas, obrigado pela participação. Obrigado, Diego, obrigado a vocês, estamos à disposição aí para outras oportunidades. Jonas Bringuente, secretário de Agricultura de Chapecó, falando sobre assuntos importantes que nós debatemos, questão da piscicultura, da quaresma, Semana Santa e principalmente a estiagem que ainda continua afetando o grande oeste de Santa Catarina. Tá difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, Pix e muito mais. MEI, abra sua conta pelo app Sicoob. Venha conversar com a gente. Venha para o Sicoob. Sicoob, faça parte. Muito bem, acompanhamos uma entrevista com o Jonas Bringuente, secretário de Agricultura de Chapecó, falando sobre a expectativa, então, dos piscicultores para o período da quaresma, que inclusive deve ser melhor do que em outros anos, já que 2020, 2021, a pandemia acabou impactando bastante, inclusive, esse setor. E agora nós vamos acompanhar os indicadores agropecuários para o mercado de grãos em Santa Catarina. Começando com o milho grão saca de 60 quilos. Em Chapecó, o produto fechou a semana cotado em R$ 100. Em Lages, na Serra, R$ 96. Em Canoinhas, no Planalto Norte, R$ 95,67. Agora o soja, saca também de 60 quilos. Em Chapecó, o produto fechou a semana cotado em R$ 203. Em Caçador, R$ 194. Em São Miguel do Oeste, no extremo oeste de Santa Catarina, R$ 203. Muito bem, esse foi o Clique Agro de hoje, no oferecimento de Sicoob Maxi Crédito, faça parte e produz inovação colaborativa no campo. Lembrando que esse e outros programas estão disponíveis, é só você acessar cliquerdc.com.br. Inclusive, se tiver alguma sugestão, alguma pauta, alguma dica, pode mandar para o jornalismo@cliquerdc.com.br. Até o próximo programa.